E a palavra que eu tenho para vocês está baseada em Êxodo capítulo 2, os versículos 9 e 10, que nos diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: Porque das águas o tirei. Nós estamos falando a respeito de Joquebede. Sabemos que o povo de Israel havia crescido de maneira tal que preocupou o rei do Egito, que não conhecia José. E ele começou a colocar mais cargas sobre o povo de Deus. E estas cargas que ele foi colocando sobre o povo de Deus fez apenas com que o povo se multiplicasse. Então o faraó tomou uma decisão. Ele pensou então em utilizar as mulheres que faziam os partos das hebreias para que elas fossem um instrumento do rei do Egito. De que forma? Tirando a vida das crianças do sexo masculino. Esta foi a ordem então do rei. Mas as mulheres que tinham essa responsabilidade, e Êxodo capítulo 1 nos diz que os nomes delas eram Sifrá e Puá, elas temiam mais a Deus do que o rei, por isso não obedeceram à ordem do rei. E a Bíblia então nos fala a respeito de Joquebede, a mãe de Moisés. E a Bíblia nos diz que ela deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, mas não podendo mais escondê-lo por mais tempo, ela teve que tomar uma decisão. Às vezes nos perguntamos assim: como procede, diante de uma circunstância tão difícil, uma pessoa que tenha fé genuína em Deus? Então quero lhes falar a respeito de uma mãe que tinha fé genuína em Deus, chamada Joquebede. Joquebede tinha de fato a fé genuína em Deus, porque ela não temia. A Bíblia nos diz, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque não temeram o mandamento do rei. Eles temiam mais a Deus do que o mandamento do rei. Então esconderam a criança. Aqueles que de fato têm a fé genuína no Deus Todo-Poderoso, eles não temem diante das circunstâncias difíceis. A segunda lição que nós tiramos observando esse texto é que as mães que têm uma fé genuína, como a fé de Joquebede, elas recebem da parte de Deus sabedoria. Sim, meus irmãos, nós percebemos que depois de 3 meses ela teve que tomar uma decisão que não foi fácil. Mas com certeza ela clamou a Deus e pediu a Deus que desse a ela sabedoria, e Deus de fato lhe deu sabedoria. E a Bíblia nos diz que ela providenciou um cesto de junco, calafetou, e depois de calafetar, ela colocou no rio e mandou a sua filha Miriam acompanhar para onde iria aquele cesto. Então aqueles que têm a fé genuína, as mães que recebem de Deus essa fé, elas têm sabedoria. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem nada duvidar. Mas ainda outra lição que nós podemos tirar do texto bíblico é que aquelas pessoas que recebem a fé genuína, aquelas mães que recebem a fé genuína, elas confiam na providência de Deus. Mandou Joquebede e Miriam ficar de longe olhando. O que aconteceria? E Deus enviou a sua providência, porque a Bíblia diz que desceu a filha de Faraó para tomar banho. E ali, para tomar banho, diz as Escrituras que as suas criadas viram aquele cesto. E ao ver o cesto, trouxeram para a princesa. E quando ela abriu o cesto, estava ali uma criança chorando. Era a providência de Deus. Deus estava providenciando aquilo que Joquebede não podia fazer. E assim é o Deus vivo e poderoso, que age grandiosamente em nossas vidas, que age grandiosamente na vida das nossas famílias. Mas ainda, meus irmãos, observando o texto bíblico, nós percebemos que a fé não apenas retira o medo, a fé não apenas nos dá sabedoria, a fé não apenas nos faz confiar na providência de Deus, mas a fé genuína, a fé verdadeira, a fé no Deus Todo-Poderoso faz com que desfrutemos de bênçãos. Então, esta mulher, esta mãe, Joquebede, que tinha recebido da parte de Deus esta fé genuína, ela desfrutou da bênção de cuidar do seu filho. Porque a Bíblia diz que a filha de Faraó, ela teve compaixão daquela criança, ela teve compaixão de Moisés. Ao que a Miriam se aproxima da princesa e pergunta se ela quer que
que ela vai chamar uma das hebreias para que lhe sirva de ama. Ao que responde a princesa: vai. E Miriam prontamente, quem vai chamar? Vai chamar Joquebede, a mãe da criança, para cuidar daquela criança. E a Bíblia diz que as palavras da princesa foram: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E o que nós vemos aqui é a providência de Deus e agora a bênção de Deus sobre a vida de Joquebede. Ela confiou, ela creu e Deus enviou da sua providência e Deus enviou da sua bênção. Meus irmãos, minhas amadas irmãs e mães, eu espero em nome de Jesus que Deus, que deu a cada uma de vocês a fé genuína, as abençoe. Retire todo o temor do vosso coração, que vocês apresentem aquilo que tem causado dor e sofrimento nas mãos do Senhor. Que esse Deus Todo-Poderoso leve vocês a terem essa sabedoria verdadeira e vocês possam ser guiadas por Ele para que em tudo tomem as decisões acertadas. Que Deus, pela sua bondade e graça, também leve vocês a confiar na sua providência. E que Deus, na sua bondade e graça, faça com que vocês desfrutem das bênçãos que Ele tem reservada para cada um de vocês. Naquelas situações mais assustadoras, mais difíceis, apresentem as súplicas de vocês diante do Senhor. Entregue ao Pai Celestial as situações que têm causado medo a você, que têm causado preocupação a você. Tome a decisão de enfrentar suas provações com coragem, sempre movida pela fé. Tome a decisão de enfrentar as suas situações difíceis, se recusando a ter medo e confiando na providência de Deus. A preocupação termina onde a fé começa e a fé termina onde a preocupação começa. Que Deus em todas as coisas possa abençoá-las, que Deus em todas as coisas possa fortalecer as vossas vidas. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações e a vida de todas essas mulheres é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça em todas as coisas. Fiquem na paz de Cristo Jesus.